está falando esse mês sobre o fruto do Espírito. Esse é o tema da série que nós temos falado, não esse mês, mas já há algum tempo. A gente vai demorar mais de um mês falando sobre isso. São 9 evidências de fruto do Espírito. Então vai lá 2 meses e 1 semana, se um dos meses não for um pouquinho maior. Eu queria que a gente já desse olhada no texto que a gente que tem sido o texto de todas as semanas, essas últimas semanas aí. Gálatas capítulo 5, do verso 16 em diante, até o verso 24. Digo, porém, o seguinte, Paulo está dizendo para eles, olha, vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são as seguintes: imoralidade sexual, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Novamente eu queria falar com Deus. De novo eu queria conversar com Ele, para que Ele mesmo falasse com a gente. Nós vamos conversar aqui, mas esses versos aqui são a palavra de Deus. Foi Deus que inspirou Paulo a escrever esses versos. Foi ele que inspirou o coração de Paulo a escrever a essa igreja essas palavras aqui. São a palavra do próprio Deus. E aí, imagina você, tendo um livro, poder sentar com o autor do livro e perguntar o que significa tal passagem, o que significa tal trecho que ele falou, que está um pouco mais precisando ser compreendido. É isso que a gente tem a oportunidade de fazer e é isso que a gente vai fazer agora. Pedir ao autor do texto que converse com a gente essa noite. Vamos falar com ele. Deus amado, a gente falou com o Senhor e cantou o seu amor aqui. A gente falou com o Senhor e ouviu o seu amor aqui. A gente veio aqui e um tanto já de coisa foi falado ao nosso coração, Senhor. Não só a gente declarando para o Senhor, mas o Senhor falando para o nosso coração. Senhor, fala com a gente. Fala com a gente, Deus. Conversa com a gente essa noite. É a tua palavra. Foi o Senhor quem as disse. Foi o Senhor quem escreveu ela. Eu quero pedir então ao Senhor, que é o único Deus, o Senhor é o único de verdade na existência inteira, que pode conversar com o coração do homem, que pode falar ao nosso coração. Nenhum homem consegue fazer isso, Senhor. Ninguém consegue, nenhum argumento consegue fazer isso. Mas o Senhor consegue. E eu quero pedir ao Senhor que o Senhor fale com a gente, que o Senhor fale com o meu coração, que o Senhor fale com o nosso coração aqui. Porque quando o Senhor fala, Deus amado, não há um ouvido que não te siga. Essa é a coisa fantástica. É isso que a gente está apalpando aqui nesse culto, Senhor amado, para ouvir a sua voz e continuar com o coração apaixonado ou caminhando atrás do Senhor, porque ouvir o Senhor, como acontece no exemplo que o seu filho dá, as ovelhas ouvem o pastor e vão atrás da voz dele, porque é a voz do pastor. Fala com a gente. É o que a gente precisa essa noite. Amém, Senhor. Gente, essa noite a gente vai falar sobre benignidade. Na semana passada, o Vinícius, ele falou sobre bondade. E ele foi muito legal. Se você não teve aqui semana passada, vale muito a pena ir lá no
nossa página no YouTube, dá uma olhada no que o Vinícius falou, porque foi muito bacana. Ele primeiro falou um pouquinho sobre aquelas obras da carne lá, o que significa cada uma delas, né, e qual a relação da gente com elas, como elas podem estar se relacionando com a gente. Depois ele falou sobre a bondade e aplicou a bondade a partir do Evangelho. Foi muito legal. Vale muito a pena dar uma olhada lá. Além de falar um bocado sobre a carta mesmo que Paulo escreve aos Gálatas, né? Todo o contexto que está ali por trás dessa carta foi muito bacana. Mas ele explicou para a gente sobre a bondade que ela é um pouco diferente da benignidade. E de fato é. Bondade são os nossos atos práticos de bondade. Bondade é o que a gente faz na prática. Benignidade é uma coisa um pouco mais interna. Um pouco mais o que a gente sente. Um pouco mais quem a gente é no nosso coração. É estranho, parece que fica um pouco no campo das ideias essa coisa, e é mesmo. Mas eu creio que a gente vai conseguir chegar lá e compreender o que é isso. Benignidade é uma disposição bondosa e gentil do coração. É uma integridade moral. Olha, uma integridade moral do coração. Basicamente, é um coração sincero. Um coração sem cera, sem a máscara de cera que esconde as falhas dele. Um coração sincero. Última forma da gente tentar compreender uma expressão, na prática, coração está muito relacionado com aquela expressão que a gente usa que é assim, olha, eu quero o seu bem de todo o coração. Já ouviu essa expressão? Já ouviu você falar isso? Nossa, eu quero o seu bem de coração. Essa expressão de coração é um jeito da gente falar, olha, eu quero de verdade o seu bem. Eu quero muito, eu quero de fato, é de coração inteiro que eu estou falando isso aqui. É essa perspectiva de um amor inteiro, um querer bem inteiro. Mas é legal pra gente compreender o que é, a gente pensar um pouco no que não é. Né? O Tim Keller, um autor que a gente gosta muito aqui na igreja, ele vai falar o seguinte, olha, o contrário de benignidade é a inveja que incapacita a gente de ficar feliz com a alegria dos outros. A inveja que incapacita a gente de ficar feliz com a alegria dos outros. Isso é muito mesmo, né? Quando a gente está com inveja, a gente pode até mostrar um sorrisinho no canto, mas aqui no coração, tipo, eu não consegui, ele conseguiu, eu não tenho, ele tem. E às vezes a gente nem quer que ele tenha, mas o grande problema é que ele tem e eu não tenho. Né? E fica aquela ressalva dentro do coração ali. Né? É um pouco mais, eu acrescento um pouquinho mais aí ao que o Keller, sendo muito abusado, porque o Keller é muito fantástico, é um velhinho fofinho pra caramba e muito sábio. É um tanto de amor fingido. Sabe? Amor fingido. Tem uma expressão no vocabulário brasileiro que diz o seguinte, olha, o meu santo não bateu com de tal pessoa. A gente ouviu essa expressão já bastante vezes. O que ela significa basicamente? Ela significa o seguinte, alguém chega aqui na igreja, encontra o Rodrigo e muito adequadamente, o santo da pessoa não bate com o do Rodrigo. Ela, cara, alguma coisa no Rodrigo não está casando comigo, não tá legal. Só que o contexto que essa pessoa está, e aqui a igreja, esse ambiente, ele empurra a pessoa, em alguma medida, a tratar o Rodrigo bem. Né? É um contexto de amabilidade, a gente se comporta um bocado assim. E aí aquela pessoa começa a tratar o Rodrigo com expressões de benignidade, mesmo que no coração dela, expressões de bondade, expressões de adequação social, mesmo que no coração dela existam algumas ressalvas sobre o Rodrigo. Ter ressalvas no coração, não ser de coração inteiro, é o contrário de benignidade. A outra coisa que acontece, que expressa um bocado essa coisa do contrário da benignidade, é uma benignidade manipulada. Uma manipulação da benignidade. Sabe, quando a gente faz o bem para que o outro
pense bem da gente. E a gente, eu não sei, a gente faz isso com as pessoas, a gente faz isso com Deus, um tanto de vezes. E eu não sei se vocês já perceberam, gente, a gente fala sobre isso aqui na comunidade um monte de vezes. Muitas vezes a gente fala sobre isso, sobre o fato de que a gente tanto age assim com as pessoas e, sobretudo, a gente age assim com Deus. A gente faz o bem para que a opinião de Deus sobre nós seja uma opinião legal. E a gente também faz isso com as pessoas. Bastante isso com as pessoas. Tem uma história na Bíblia que é muito legal para expressar isso que a gente está falando e que a gente conhece bem também. É a história do filho pródigo. O nome da história é a parábola do filho pródigo. Mas eu gosto de chamar essa parábola, eu vou falar sobre ela bem rapidinho, eu gosto de chamar essa parábola de a parábola dos dois irmãos perdidos. Porque os dois estão perdidos na parábola. E aí a história basicamente é a seguinte: tinha um pai muito rico e ele, em algum momento, um dos filhos dele, o mais novo, ele pede a parte dele na herança. Poxa, pai, me dá minha parte na herança que eu quero sair, viver minha vida. E o pai, muito bondoso, dá a parte daquele menino na herança e ele sai, vai embora, vai viver a vida dele e gastar a grana dele, que era muita, com a vida que ele queria ter. Excelente. O filho mais novo, o filho mais velho fica em casa e muito obediente. Ele segue certinho o que o pai pede para ele fazer. Ele trabalha para o pai. Ele faz as coisas que o pai gosta que ele faz. Ele agrada ao pai. Ele é muito massa, esse moleque. Acontece que um dia, o pai, que está em casa, um bocado ansioso, preocupado, triste, porque a sensação que o pai tinha é que ele tinha perdido para sempre o filho mais novo. Que nunca mais o filho mais novo veria. E ele estava até desconfiando que o filho mais novo pudesse ter morrido, inclusive. Né? Que foi com tanto de grana, novo pra caramba, um pouco irresponsável, enlouqueceu, caiu no mundo, morreu esse trem. E aí, em algum momento, o filho mais novo aparece lá no horizonte, para onde o pai está olhando em busca do filho mais novo, e vem correndo, e o pai também vai correndo até ele, e se encontra com ele, e feliz demais, por quê? Porque aquele menino que tinha morrido para ele, que poderia estar morto, que talvez ele nunca mais visse. E assim, gente, a gente precisa pensar na realidade de que essa história foi contada num tempo que não havia WhatsApp nem celular, não havia geolocalização pelo celular, não havia geolocalização pelo computador. Não era possível o pai encontrar, ligar para a operadora, poxa, onde é que está esse celular aí? Não tinha jeito. Sumiu o menino no mundo e a possibilidade de eu ver ele era nunca. E aí aquele menino volta para casa. O pai, muito feliz, recebe aquele menino em casa. E não só recebe ele de volta, o recebe com um abraço. Aquele cara que esperava não ser recebido porque foi muito maldoso ao pedir a herança, ele recebe com um abraço o filho. E não só faz isso, ele tira o anel dele e dá o anel para o filho dizendo: você volta para casa e eu te recebo como um filho que você é. E o mais fantástico ainda, ele pede para um dos servos dele ir lá e pegar a roupa, a melhor roupa da casa. E qual era a melhor roupa da casa? A melhor roupa do pai. E dá essa roupa para o filho. E aí, ele, depois de fazer isso, ele pede para os servos fazerem uma grande festa. Porque esse filho tinha ido... Não enche o coração de vocês a alegria desse pai? Eu fico olhando e falo: Senhor, que massa! O moleque voltou para casa e o pai está feliz com isso. Muito legal. Acontece que o filho mais velho estava em casa e quando viu aquele burburinho acontecendo, incomodou o coração dele. Por quê? Ele vira para o pai e fala assim: poxa vida, peraí, eu estou aqui um tanto de tempo, obedecendo ao Senhor, sendo massa com o Senhor nunca matou, nunca, assim, nem um bezerrinho magro o Senhor matou para fazer uma festa comigo. Aí vem esse cretinho, lá da bagunça, da zona, da zoeira, e o Senhor faz esse tanto de festa? Não. Tem alguma coisa errada. Percebam, o filho mais velho, ele não amava, não fazia o que ele fazia com o coração benigno. O coração dele não expressava, não era, as ações dele de bondade com o pai, de obediência pelo pai, não expressavam a benignidade de coração, um coração inteiro, um amor não fingido. Sabe o que ele queria? Ele queria dominar o amor do pai. Ele queria que, através das coisas legais que ele fazia, da obediência dele ao pai, o pai respondesse a essas ações com uma festa como ele tinha feito para o irmão mais novo, mas não recebeu isso. E é terrível quando a gente se sente desse jeito.
Esse é um exemplo fantástico de como a gente consegue ter boas ações, mas nem de longe ter um coração inteiro. Tem um outro exemplo na Carta aos Gálatas que a gente pode dar uma olhada e que fala bastante sobre isso também. Eu queria que você desse uma olhada lá em Gálatas capítulo 11, Gálatas 2, do verso 11 ao 14. 2 do 11 ao 14. Vamos dar uma olhada lá rapidinho. Outro exemplo muito bacana sobre o que a gente está falando. Quando, porém, Cefas, aí eu já explico o que está acontecendo aqui. Vamos ver o texto e a gente já conversa. Quando, porém, Cefas, que era Pedro mesmo, sabe, dos 12 apóstolos, veio a Antioquia, eu resisti a ele face a face. Quem é esse eu? O próprio Paulo, que estava escrevendo a carta. Olha que interessante, né? A gente está lendo sobre uma discussão entre os apóstolos, uma dificuldade ali entre os apóstolos, né? Isso é muito legal sobre a Bíblia, sabe, gente? A Bíblia não esconde essas realidades. Né? Muito maneiro isso, né? Isso é uma evidência muito grande de, olha, esse texto não tem medo. Ele não tem medo de ser questionado. Né? É uma expressão muito grande da verdade que o Senhor o inspirou. Né? Eu resisti face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram alguns da parte de Tiago, vindo lá de Jerusalém, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo os da circuncisão, temendo os judeus. E também os demais judeus se fizeram hipócritas, juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas na presença de todos: se você que é judeu vive como gentio e não como judeu, por que quer agora obrigar os gentios a viverem como judeus? O que está acontecendo aqui é o seguinte: Paulo recebe a visita de Pedro, né, na Antioquia, e Pedro está vindo lá de Jerusalém. Só que Pedro ele era judeu, e os judeus eles obedeciam um tanto de regras que foi dada a eles lá no passado. Na parte da Bíblia que a gente chama de Antigo Testamento, foi dado um tanto de regras para eles, né? E essas regras, basicamente, elas apontavam para uma coisa, para a cruz de Jesus. Só que os judeus eles pensavam que eles seriam salvos pela obediência dessas regras, né? E Pedro, apesar de ter conhecido a Cristo, ser um dos apóstolos, ele ainda mantinha alguma realidade de cumprimento dessas regras, de obedecer a essas regras. Mas ele sabia do Evangelho, ele sabia da liberdade do Evangelho. Acontece que quando ele chegou lá na Antioquia, tinha um tanto de gente que não era judeu. E aí Pedro se sentiu muita vontade para viver como não judeu. Então ele sentava-se com os não-judeus, ele comia as coisas que os não-judeus comiam, que Paulo aqui chama de gentios, ele fazia as coisas como uma pessoa normal. Sabe, é como a gente vive fora da igreja. Né? A gente vive lá como as pessoas normais. Aqui a gente é bem arrumado, cheirosinho e fala tudo certinho, né? Mas na vida normal, a gente vive de forma normal. E é muito legal que a gente tenha um coração íntegro e que lá na vida normal a gente também viva o que a gente vive aqui. Isso é muito importante. E aí Paulo fala o seguinte: olha, eu percebi que quando chegou o pessoal lá de Jerusalém, que era judeu, que obedecia essas regras, Pedro começou a se afastar do pessoal que não obedecia as regras, a ponto de realmente não estar mais junto com eles, não querer mais estar junto com eles. Por quê? Porque ele poderia ser julgado pelo pessoal judeu que obedecia as regras. E aí Paulo resiste a Pedro por isso. Sabe por quê, gente? Tem uma outra coisa sobre a nossa vontade de agir de forma manipuladora, a gente tentar conquistar o coração de Deus com isso, que é muito expressa nessa carta. Essa carta ela fala justamente sobre isso, sobre o fato de que Paulo está explicando para aquelas pessoas que, olha, não é pela obediência às regras. Não é pela obediência às regras que vocês vão conquistar o coração de Deus. Sabe por quê? Porque o coração de Deus é inconquistável. Que loucura, né? Mas é verdade.
O coração de Deus é inconquistável. Nenhum homem ou mulher pode conquistar o coração de Deus. Nenhum homem ou mulher pode fazer com que Deus se volte para ele e o ame. É sério isso, Rodrigo? Sim, é a plena verdade, é impossível para os homens conquistarem o coração de Deus. Então, Rodrigo, como é que acontece? O que a gente está fazendo aqui, então? Deixa eu explicar, deixa eu conversar com você sobre isso. Olha, a realidade da vida se expressa da seguinte forma. Existem os homens e as mulheres. Todos eles desobedeceram às regras. Essas regras que o Senhor colocou e expressou. E que regras são essas? Seguir a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas. Elas se resumem nesses 2 mandamentos. E ao próximo como a nós mesmos. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Todos os homens, eles quebraram essa regra. E aí, tendo quebrado essa regra, eles estão afastados de Deus. E é impossível para eles conquistarem o amor e a atenção de Deus. Mas Deus resolveu esse problema. De que forma? Ele veio na pessoa do Filho dele. Ele viveu uma vida, Jesus Cristo, cumprindo as regras que eu não conseguiria cumprir, que você não conseguiria cumprir. Ele faz isso. Ele morre no meu lugar e no seu lugar para pagar pelo fato de que eu cometi esses crimes, em última análise, contra Deus. Eu cometi esses erros, em última análise, contra Deus. Ele morre no meu lugar para pagar por esses pecados. E aí, quando isso acontece, a justiça de Jesus Cristo, porque a realidade que Jesus é santo e justo e morreu no lugar de homens pecadores como nós, é colocado sobre aqueles que se encontram com Cristo. E aí agora, quando Deus procura no meio dos homens, ele vê homens que estão cobertos pela pessoa do próprio Jesus. E sabe o que acontece? Ele é conquistado por essas pessoas. Porque a cruz de Cristo é a única coisa que conquista Deus. Jesus Cristo é o único homem que conquista o coração de Deus. É justamente por isso que quando os homens se encontram com Cristo e essa justiça é colocada sobre Jesus, quer dizer, essa justiça de Jesus é colocada sobre os homens, o Senhor busca na terra e olha os homens que têm essa realidade de encontro com Cristo. E Ele ama esses homens, não por causa deles, mas por causa do próprio Jesus Cristo de Nazaré. Paulo explica isso. E acontece, essa carta inteira é para explicar isso para os Gálatas. E acontece que Pedro chega lá e ele tem um amor fingido, que é contrário a essa realidade do Evangelho. Por quê? Veja bem, se Pedro não se enquadra nas 2 realidades de ausência de benignidade que nós falamos. No começo, ele está lá, junto com os que não eram judeus, que Paulo chama de gentios, e ele se comporta com esses caras de forma ok, mas o coração dele não é inteiro. E como fica evidente que o coração dele não é inteiro? Quando chega o pessoal lá dos judeus, o que Pedro faz? Evidencia a insinceridade, para ser bonzinho, porque podia chamar de falsidade também, mas ruim, né? Vamos tentar falar menos mal, com menos força sobre isso. Revela a insinceridade do coração dele e começa a se afastar dos caras. Não havia benignidade, coração inteiro, amor sincera por aqueles caras. Só que a outra coisa também fica evidente no comportamento de Pedro. E percebam vocês, quando chegam os de Jerusalém, o que Pedro quer fazer? Ações de bondade para ser bem reconhecido, para ser percebido como benigno, como bom por aqueles que são lá de Jerusalém. Ele começa a fazer para conquistar o coração, para parecer bonzinho para os caras. Outra expressão, o que Pedro esqueceu é que nada conquista o coração de Deus. E que, em última análise, a gente se importa bastante com a opinião dos outros, mas, em última análise, e aí, olha, é muito mais libertador viver se importando mais com a opinião de Deus sobre nós do que com a opinião dos homens sobre nós. Gente, o único homem que pisou nessa terra, que teve o coração benigno, o coração inteiro, em expressões de amor, e quando fazia essas bondades, queria o bem das pessoas para quem ele estava fazendo,
de verdade, quer o bem, querer o bem de coração, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Cada pessoa que era paralítica, que Jesus curou, era uma expressão de benignidade. Cada homem que voltou a ver, porque Jesus fez eles voltar a ver, era uma expressão de benignidade da parte de Cristo. Cada surdo que ouviu, cada endemoniado que foi liberto dos demônios, cada homem e mulher que teve cada pecador que teve um encontro com Cristo e se arrependeu dos seus pecados, é uma expressão de benignidade. Sabe por quê? Porque a cruz é a máxima expressão de benignidade. A cruz é a máxima expressão da bondade de Deus. Por que isso? Porque não tem nada em nós que Deus queira. Não tem nada em nós que Deus inveje. Nada. Sério. Procura na humanidade, na existência, na história, investiga com força. E não tem. Mesmo as coisas mais belas entre nós, que são expressões da bondade de Deus, não cativariam o coração de Deus, porque Deus tem todas elas em si. Sabe, algumas vezes as pessoas têm a ideia de que Deus ele deu o Filho dele na cruz para que ele pudesse ter a companhia da igreja, das pessoas que se encontram com ele, pudesse ser adorado, muito parecido com os deuses gregos que desejam ser adorados. Não é essa a realidade sobre Deus. Deus sempre foi inteiro no seu coração. Deus, a gente conhece Deus como uma trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E aí é muito legal perceber que Deus é uma comunidade. E nessa comunidade de 3 pessoas, ele era pleno de amor, de atenção. Ele é e sempre será de satisfação neles mesmos. Então por que, Rodrigo, essa realidade acontece de Deus conquistar as pessoas por meio da cruz dele? Primeira coisa, a cruz ela existe para glorificar Deus. Por quê? Porque justiça deveria ser feita. Nós cometemos crimes, erros diários contra Deus. E justiça deveria ser feita. Bom, se ela fosse feita sobre mim, o que a Bíblia diz é que eu deveria ser lançado no inferno pela eternidade. Isso é o que a Bíblia diz. O próprio Jesus fala sobre isso em Mateus 24. Um capítulo inteiro para falar sobre isso. Mas para ela não ser feita sobre mim, Jesus veio e para a glória de Deus, a justiça, essa que deveria ser cumprida sobre mim, é feita sobre Jesus. Fantástico, maravilhoso. Mas a cruz também é uma expressão de amor de Deus pelos homens, por nós. E esse amor, nem de longe, é um amor fingido, porque ele não carece de nós. Mas ele chama a gente por amor, benignidade, por um coração benigno, que faz o bem, sinceramente, sem esperar algo em troca. Ele chama a gente para essa realidade, para que a gente possa desfrutar dele. Aproveitar dele. É dessa dança, é para essa dança, como Keller fala, que nós somos chamados. É somente por meio da cruz que é possível, que o coração se torne benigno. De que forma, Rodrigo? Primeiro, é por meio da cruz, que nosso coração é livre da inveja que impede a gente de querer o bem ou ficar feliz com a alegria dos outros. Tem 2 textos rapidinho, muito legais, que falam sobre o que acontece com aqueles que se encontram com Cristo. Lá em Efésios 2, 6, vai dizer que aqueles que se encontram com Jesus, eles são colocados nas regiões celestiais com Jesus. Isso é uma figura de linguagem, para dizer um lugar precioso em que eles são colocados. Gálatas 2:3 vai dizer que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão em Cristo. E aqueles que se encontram com Cristo recebem essa realidade. Outra figura de linguagem. E é fato que há muita bênção, como nós vimos falando, sobre o fato de termos nos encontrado com Cristo. Mas deixa eu falar para vocês. Lembrar o nosso coração. Deus é o benefício máximo. A bênção máxima do Evangelho é o fato de que esses homens, como o filho mais novo,
homens como nós, pessoas como nós, são recebidas em casa pelo Pai. A gente estava bem como o filho mais novo. Os homens são como o filho mais novo. Roupa maltrapilha, cabeça já sem cabelo, faminto, porque não tem mais dinheiro e gastou tudo, com medo de não ser aceito pelo Pai. E sabe o que acontece? É recebido pelo Pai dessa forma. A bênção máxima do Evangelho é que nós fomos recebidos por Deus em casa dessa forma. Essa é a bênção máxima do Evangelho. A segunda coisa é que, por meio da cruz, a cruz nos lembra que as nossas manipulações não funcionam com Deus. E não funcionam mesmo. Somos lembrados que somos pecadores pela cruz. Somos lembrados que somos, da mesma forma que somos lembrados pela cruz, que somos muito amados. E então, não precisamos correr atrás do amor de Deus. Assim como o filho mais novo que chega em casa. Cheio de medo de não ser aceito pelo pai. Sem nada poder oferecer para o pai para ser aceito pelo pai. E o que acontece? Ele recebe de um patriarca aí naquela época. Um detalhe muito legal dessa história é que o pai, ele imagina. Na história ele é um patriarca. Aquela bata que eles usavam antes, aquele roupão assim, né? Ele levanta aquele trem. E sai, é isso que está por trás do texto que Jesus, da história que Jesus fala. E ele sai correndo atrás do filho com a saia levantada, querendo encontrar o filho. Sendo que o filho não tinha nada para oferecer. E essa é a coisa fantástica da cruz. E como ela nos ajuda, Rodrigo? Ajuda pelo fato de que quando a gente, quanto mais satisfeito em Cristo, em Deus e no amor de Deus nós somos, melhor a nossa relação com o próximo. De menor expectativa é a nossa relação com o próximo. Sabe por quê? Porque a gente percebe que o amor da esposa é uma expressão do amor de Deus para conosco. E não vem da própria esposa, mas do próprio Deus. A gente é satisfeito no amor da esposa por Deus. O amor dos filhos também é essa realidade. A alegria das amizades, a alegria do emprego, a alegria de um dia como hoje, eles vêm todos de Deus. Só que, gente, isso tudo só é verdade para o nosso coração se Deus é o Evangelho para o nosso coração. E se essa verdade ela é preciosa para o nosso coração. Se ela não for preciosa, se ela for menos preciosa, se ela for um pouco menos valiosa do que ela é, eu vou dizer para vocês, ela é valiosíssima. É a verdade que quanto mais sabemos, tanto mais a nossa vida fica rica, viva, cheia de alegria. E quanto mais satisfeitos nele por isso, tanto mais em paz em agradar. Tanto mais em paz em receber dos outros a identidade de quem nós somos, de sermos ou não bonzinhos. Por quê? Porque a gente já recebeu dele a declaração de quem nós somos. E quem somos? Aqueles que se encontram com Cristo. Filhos amados de Deus. Louvado seja Deus por isso. E essa é a realidade do encontro com Cristo. Essa é a realidade que a cruz expressa. Louvado seja Deus por isso. Para a gente lembrar, benignidade é querer bem de coração inteiro. A gente é bastante tentado em viver essa realidade de forma bem diferente. Seja pela inveja, seja pela nossa vontade de manipular as outras pessoas com a nossa aparência, e aí não está com o coração inteiro. Tem uma outra coisa também. O nosso coração ressente quando a gente pensa que alguém não foi benigno com a gente, que alguém não amou a gente com o coração inteiro. E o ressentimento, nesse caso, é um duro obstáculo para a gente ter um coração benigno, porque a gente fica com medo, bastante medo. A gente não sabe, e sabe por que desse medo? Porque a gente quer ser benigno para receber benignidade de volta. E aí é a beleza da cruz. Jesus expressa, a vida de Jesus expressa uma prática diária de benignidade. Eu já estou terminando. A cruz, o Evangelho,
é a única forma de matar tanto a inveja quanto a benignidade manipuladora. Mas isso só é verdade, gente. Eu quero ressaltar isso aqui. Olha, se você ouviu aqui, já estou terminando 35 minutos de conversa. E o fato de Deus ser o Evangelho, de Deus ser a grande notícia, o fato de que os homens, por meio da cruz de Jesus, têm a relação com Deus refeita, se isso não é precioso para o seu coração, foram 35 minutos de palavras ao ver. Não significa que elas não sejam verdades. E não são verdades porque eu estou falando, são verdades porque são falas a partir da Escritura, da Bíblia. Falam, repetem verdades da Bíblia. E não do Rodrigo, da Escritura. A grande questão é que quanto menos isso for verdade no seu coração, tanto menos essa realidade vai transformar a sua vida. Vai produzir um coração benigno. E não só um coração benigno, vai produzir as outras realidades do fruto do Espírito. Quanto menor a sua relação, quanto menos intensa, quanto menos de amor, de admiração, de paixão mesmo, pelo Cristo da cruz, pelo Deus do Evangelho, tem no seu coração, tanto menos você vai experimentar na sua vida essas realidades. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Rodrigo, então, como é que eu faço para que isso seja o fato de que Deus é o Evangelho, é o grande benefício, o retornar a uma relação com Deus é o grande benefício do meu coração? Como eu faço para que a cruz seja preciosa para o meu coração como ela de fato é? A morte e a ressurreição de Jesus seja precioso e tesouro para o meu coração como ele de fato é. Como eu faço isso? A mesma coisa que todo homem deve fazer. Feche os seus olhos. E aí eu vou dizer para vocês viram quantas vezes a gente orou hoje? Sabe por que isso? Porque isso é para ensinar para a gente. O culto ensina para a gente como a gente deve viver a nossa vida em casa. E a gente orou um tanto de vezes hoje para que ele ensinasse para a gente que a gente deve orar um tanto de vezes na nossa casa. E eu te chamo a fazer a seguinte oração: amado Deus, faz com que a cruz, esse madeiro estendido no alto do monte, que louvado seja Deus, não está mais com o corpo de Cristo lá, porque ele ressuscitou. Faz com que ela seja preciosa para o meu coração. Faz com que o amor expresso lá cative o meu coração, apaixone o meu coração como de fato deveria ser. Porque essa é a realidade sobre a cruz. É uma luta com Deus. É uma luta com Deus. Uma luta na oração. E aí eu vou dizer para vocês, termino aqui, que Deus fala sobre Ele mesmo, ou que Jesus fala sobre Deus é o seguinte: se a gente quer mal, o nosso filho pede pão, a gente dá pão e não cobra, tanto mais Deus dará do seu Espírito, dará dele mesmo, se aqueles que se encontraram com Ele pedirem dele. Primeiro, olhe para o seu coração e veja se você teve encontro com Cristo na cruz. Se a sua vida é transformada, tem sido progressivamente transformada para evidenciar o fruto do Espírito. Se isso é verdade, viva no Espírito, como Paulo fala no começo do texto. Vivamos no Espírito. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos abençoe com um bocado de vislumbre da cruz essa semana, gente. Que Jesus deixe a gente enxergar o amor de Deus a partir da cruz essa semana um bocado mais. E que esse amor é impossível que isso não aconteça. Quando o amor de Deus é revelado pelo próprio Deus no nosso coração, não tem um coração de um homem que não seja cativado por esse amor. Que o Senhor faça isso com a gente essa semana.